Bom dia, crianças! Tudo bem com vocês? Hoje é nossa aula de português, né? Nós estamos na leitura 2, página 38 a 46, e hoje é 26, aliás, 25 de 6 de 2021. Então, vocês vão abrir na página 38 e vão colocar a data em cima, né? 25 de 6 de 2021, e nós vamos iniciar nossa aula. Então aqui conta-se a história do Pedrinho. E o narrador, ele é um observador, apenas conta a história sem participar dela. Então eu vou ler a história, vocês vão prestar atenção. E aqui os personagens é o Pedrinho, é a Dona Benta, é o Narizinho, a Emília, o Rabicó e a tia Anastácia, que são os personagens principais da história. Então, lendo a história, vocês vão relembrar, né, da história. Vocês vão, é, vocês vão relembrar da história, que é uma história conhecida de Monteiro Lobato, e assim nós vamos iniciar. Então, Pedrinho. Chegou afinal o grande dia. Na véspera, viera para Dona Benta uma carta de Pedrinho que começava assim: Sigo para aí no dia 6. Mande à estação o cavalo Pangaré e não se esqueça do chicotinho de cabo de prata que deixei pendurado atrás da porta do quarto de hóspedes. Narizinho, sabe? Quero que Narizinho me espere na porteira do pasto, com a Emília no seu vestido novo e rabicó de laço de fita na cauda. E tia Anastácia que apronte um daqueles cafés com bolinhos de frigideira que só ela sabe fazer. Em vista disso, Narizinho levantou-se muito cedo para preparar a recepção de acordo com as instruções da carta. Enfiou em Emília o vestido novo de chita cor-de-rosa com pintinhas e enfeitou rabicó de 2 fitas, uma ao pescoço e outra na ponta da cauda. Pac, 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 Pedrinho apareceu na porteira, trotando no pangaré corado do sol e alegre como um passarinho. Viva! Gritou a menina, correndo a lhe segurar a rédea. Apeie, depressa, senhor doutor, que temos 1000 coisas a conversar. Pedrinho apeou-se, abraçou-a e não resistiu à tentação de ali mesmo abrir o pacote dos presentes para tirar o dela. Adivinha o que trouxe para você? Disse, escondendo atrás das costas um embrulho volumoso. Já sei, respondeu a menina incontinente. Uma boneca que chora e abre e fecha os olhos. Pedrinho ficou desapontado, porque era justamente o que havia trazido. Como adivinhou, Narizinho? A menina deu uma risada gostosa. Grande coisa. Adivinhei porque conheço você. Fique sabendo, seu bobo, que as meninas são muito mais espertas que os meninos. Mas não tem mais muque, replicou ele com orgulho, fazendo-a apalpar a dureza do seu bíceps que a ginástica escolar havia desenvolvido. E concluiu: com esse muque e a sua esperteza, Narizinho, quero ver quem pode com a nossa vida. Então, essa história é tirada do livro Monteiro Lobato, né? E aqui tem a história, tem o significado das palavras, o que significa apeie, desça do cavalo. Quando ele fala apeie, desça do cavalo. O que significa bíceps? Músculo do braço, coloquialmente chamado de muque. E incontinente quer dizer imediatamente. Então aqui tem o significado das palavras, uma história muito bonita, né? Uma história encantadora de Monteiro Lobato. Aí vem a interpretação, e eu já disse quais são os personagens, eu vou repetir, é Pedrinho, Dona Benta, Narizinho, Emília, Rabicote e Anastácia. Então agora, virando a página, está escrito na página 40,
depois da leitura silenciosa, né, que aqui se a gente estivesse na sala de aula, eu ia pedir para ler em silêncio, cada um ia ler, né, depois, né. Ó, depois da leitura silenciosa, a turma pode fazer uma leitura dramatizada da história. 3 alunos voluntários ou escolhidos pelo professor vão fazer cada um o papel do narrador, do Pedrinho e do Narizinho. Depois de ensaiarem, caprichem na apresentação. Então, isso aqui seria um trabalho na sala de aula, seria muito lindo o nosso trabalho, mas infelizmente, né, não tem como, então nem tem como fazer na vossa casa. Para saber mais, então aqui conta-se a história de Monteiro Lobato. O Monteiro Lobato é o autor da história que você acabou de ler. Nasceu em Taubaté, interior do estado de São Paulo, em 1882, formou-se advogado, mas alguns anos depois, como sempre, gostou de escrever. Lançou seus primeiros livros destinados a crianças e jovens e criou o Sítio do Pica-Pau Amarelo, onde vivem os personagens Dona Benta, Tia Anastácia, Emília, Narizinho e Pedrinho, Visconde Sabugosa e entre muitos outros. Então, vamos lá, conversando sobre o texto. Você gostou da história, Pedrinho? Por quê? Então, essa aí é uma resposta pessoal. Você gostou? Por que você gostou? O que é que você achou de interessante nessa história para você? O que é que mais chamou atenção? Então, é a resposta pessoal. 2. Você já havia lido ou escutado alguma história de Monteiro Lobato? Sim. Qual? Comente com seu colega. Então, vocês vão comentar, né? Com o ajudante da tarefas, né? Com a vossa tarefa, e vocês vão comentar. Quem não tem também como fazer de outro jeito. Estudando o texto. Quem são os personagens do texto? Então, já falei, né? É o Pedrinho, a Dona Benta, o Narizinho, a Emília, o Rabicó e a Tia Anastácia. Continuando, então, o Monteiro Lobato é um escritor de livros, né? Ele que não sei se vocês já leram esses livros, ó, Reinações de Narizinho, Caçados de Pedrinho, O Poço de Visconde, Viagem ao Céu e muitos outros livros Monteiro Lobato escreveu. Passando para a outra, nas histórias, os acontecimentos são contados por um narrador. O narrador pode ser de 2 tipos: narrador personagem, né, que é aquele que participa dos acontecimentos da história, quando é o narrador que conta a história, que ele participa da história, e também tem um narrador observador, apenas conta os fatos da história sem participar deles. Então, sabendo disso, qual é o tipo de narrador da história que você acabou de ler? Justifique sua resposta. Então, nós acabamos de ler uma história contada pelo narrador observador. Ele não participa da história, ele só narrou a história, ele observou a história, né? Ele é observador, ele não participa da história. Ao longo do texto são apresentadas pistas, ou seja, palavras que nos permitem saber onde se passa a história. Então, transcreva do texto essas palavras. Então, aqui tem uma pista. Quando a gente fala assim, cavalo, pangaré, porteira e pasto, então, que pista nós temos? Onde aconteceu essa história? É no sítio, porque o cavalo tem a porteira, tem o pasto, isso não tem na cidade. Em que lugar se passa a história? Explique. Então, a gente pode imaginar que seja num sítio, numa fazenda, num campo, numa chácara, porque em cidade não pode ser, né? Como a 4, como Dona Benta soube que Pedrinho iria para o sítio? Como que a Dona Benta descobriu? Através do quê? De uma carta que ela recebeu. A história que você leu foi escrita na primeira metade do século passado, ou seja, há mais de 70 anos. Se fosse escrita nos dias de hoje, de que outra forma Pedrinho poderia se comunicar com sua avó? Então, antigamente, na época de 70 anos atrás, existia telefones, mas não tinha internet, não tinha Wi-Fi, não tinha essas coisas, não tinha a tecnologia, não existia tecnologia naquela época.
do jeito que tem hoje. Então, se fosse escrito hoje essa carta, se fosse passado hoje esse comunicado de Pedrinho, seria como? Por meio de internet, não é? Porque hoje nós temos internet, por meio de e-mail, por meio ou pelo celular, ou ligava, era completamente diferente pelo celular. Porque antigamente não tinha celular, era telefone fixo, também poderia passar por telefone naquela época, né? Naquela época o telefone já existia, mas não tinha o que nós temos hoje, internet. Passando para a próxima página, que é a 42, na história foram empregadas palavras que imitam sons. Identifique e anote-as. Então, qual a palavra que indica o som de alguma coisa? É do cavalo, pac, pac. Então, já falei até a resposta. Quais são os sons? Quais sons elas imitam? Elas imitam o que? Os passos ao trotar do cavalo, pangaré. Observe o sinal de pontuação destacado ao lado, que é aspas. Esse sinal é chamado aspas. Volte ao primeiro parágrafo do texto e localize o trecho em que foram empregadas aspas. Depois responda para que elas foram utilizadas. Então, por que tem aspas? Para reproduzir um trecho da carta de Pedrinho, para identificar bem que aquilo lá seria a carta de Pedrinho. Então, vocês vão marcar um X na resposta certa. Ao final do diálogo entre os personagens, Narizinho diz o seguinte: as meninas são muito mais espertas que os meninos. Você concorda com o Narizinho? Por quê? Vocês acham que as meninas são mais espertas que os meninos? Por quê? Concorda sim ou não? Vocês vão pôr a resposta. Pessoal, Pedrinho concorda com o que Narizinho disse? Explique. Então, Pedrinho concorda com o que Narizinho disse, que as meninas são mais espertas que os meninos? Então, vocês vão ver se concorda ou não, vocês vão procurar no texto. Comparando os textos. Os textos, na página 43 agora, os textos, brincadeira de menino e de menina são diferentes, e Pedrinho possui o mesmo objetivo? Então, o que vocês acham? Ó, o texto anterior não produz o mesmo objetivo. Por quê? Brincadeiras de menino e de meninas são diferentes. É um texto de opinião, né? Aquele texto que nós lemos anterior é um texto de opinião, enquanto o Pedrinho é um texto narrativo que apresenta uma história. Então, Pedrinho é um texto narrativo que apresenta uma história, e aquele anterior que nós lemos é um texto opinião, né? De opiniões. O texto Brincadeira de Menino e de Menina são diferentes? Apresenta um tema que pode gerar opiniões diversas, ou seja, um tema polêmico. Em sua opinião, o texto Pedrinho também apresenta um tema polêmico? O que vocês acham? Então, vocês vão ver se tem. O que vocês acham? Que foi polêmico esse texto ou não? Então, uma resposta pessoal. Agora, passando para a próxima, que vai até a página 46, né? Aqui, estudo da língua, singular e plural. Substantivo pode ser empregado no singular e no plural. Você já conhece. Boneca, quando é uma só. E no singular, bonecas, quando é mais de uma. Então, aqui eu vou até pular esse pedacinho, que vocês sabem que plural é quando tem mais de um objeto e singular quando tem um só. Então, vamos passar para cá, já para os exercícios, ó. Essa nossa língua, uma das formas de indicar o plural, acrescentado a letra S no final da palavra. Então, isso aqui vocês já aprenderam bastante. Boneca, bonecas. Veja esta e outras maneiras de formar o plural de palavras. Formiga, então, gente, a formiga, sonho, sonhos. Caju, cajus. Então, formiga quando é uma só, formigas quando tem várias, sonho, sonhos, caju, cajus, então assim por diante vocês farão as outras. Flor, tem uma só, a gente chama de flor, quando tem mais de uma, flores, uma mulher, né, e com mais de uma, mulheres, assim por diante, farão as outras, que vem da página, aí vai até a página 45, e a 46, a página 45 é a continuação da atividade, plural, avestruz, avestruzes, nós, nozes, assim por diante, tem o exemplo em cima, vocês vão fazer embaixo.
Observe as imagens a seguir. Escreva o plural do substantivo cujas imagens aparecem aos pares no quadro acima. Então, o que aparece aos pares? Que tem mais de um. O peão tem mais de um, então vocês vão escrever peões. O anel tem mais de um, então vão escrever anéis. Ioiô tem mais de um, então vocês irão escrever ioiôs. Copie o nome das figuras que não aparecem em pares e escreva o plural delas. Então, qual que não aparece em pares? Anzol, anzóis. Então, qual que não aparece em pares? O violão, né, não tem parzinho, escreve violão, violões. Cruz, também não tem parzinho, cruzes. Coração, também não tem corações. Então, eu estou falando da resposta só para ficar bem gravado para vocês, tá? Leia a seguinte frase. Ontem comprei muitas coisas, pastéis, aventais, bombons, cobertores e frutas. Agora reescreva a frase acima, passando para o singular as palavras em destaque. Então aqui está no plural, vocês vão passar para o singular. Por exemplo, ontem comprei muitas coisas. Comprei pastel, avental, bombom, cobertor e fruta. Então por hoje a aula terminou, né? Qualquer dúvida vocês poderão entrar em contato comigo. Até a próxima aula. Um grande abraço a todos.